Fala galera, vamos lá? Vamos ver o conteúdo aí sobre a linha do tempo do processo penal. Esse conteúdo aqui é essencial para a sua aprovação desde o dia de hoje, né, até o último dia da prova. Né? Se você tiver o esqueleto completo na sua mente, tudo que você for estudando, você vai preenchendo os espacinhos aqui. E nós sabemos que a nossa mente funciona dessa maneira, né? Se você conseguir visualizar tudo que vai acontecer, é mais interessante para você prestar atenção em todos os conteúdos, beleza? Vamos lá. Ó, primeiramente, notícia de um crime, né? Tudo inicia-se com a notícia de um crime. Às vezes ela vem simplesmente porque alguém foi preso em flagrante, e às vezes simplesmente não foi preso em flagrante, mas vai iniciar um outro tipo de investigação para saber quem é que fez a cagada. Né? Se a prisão foi em flagrante, a gente trata sobre as peças de liberdade no dia consecutivo. Mas da prisão em flagrante nós temos aí a notícia do crime, depois alguns casos vão virar inquérito policial, e o inquérito policial nós temos um trabalho aí que é inquisitivo, não tem contraditório em ampla defesa, apesar de algumas regalias, como por exemplo a prerrogativa de que se o réu escolher, eu quero ser ouvido junto com a presença do advogado, aí isso vai ser proporcionado para ele, beleza? Mas isso aqui tudo é encaminhado para o Ministério Público. Os autos do inquérito são encaminhados para o Ministério Público e esse cara, por sua vez, ele pode tomar 3 posicionamentos. Né? O Ministério Público ele pode pedir o arquivamento do processo, ele pode pedir o arquivamento do inquérito, ou seja, ele não vai oferecer denúncia. É uma escolha dele, certo? Bom, ele pode requerer novas diligências, olhar para a autoridade policial e falar assim, autoridade policial, isso aqui, essa investigação que vocês fizeram está meio fraca. A gente precisa de um pouco de mais provas. Está bem fraco para a gente continuar com a sessão penal. Então, eu estou requisitando novas provas. Ou ele pode simplesmente oferecer a denúncia. Eu coloco aqui oferecer denúncia, mas às vezes não é o Ministério Público que oferece. Essa informação penal privada, nós temos o oferecimento de uma queixa-crime. Então, às vezes, tanto o oferecimento da denúncia quanto o oferecimento da queixa-crime que vai ser encaminhado para o juiz. Beleza? Então, oferecer a denúncia ou oferecer a queixa-crime, eu estou oferecendo uma petição inicial de um cara que cometeu um crime. Então, essa denúncia, essa queixa é uma peça acusatória e ela pode vir tanto por parte do Ministério Público quanto por parte do particular que foi ofendido num crime de ação penal privada. Então, é daí que vem esse contexto fático. Bom, o promotor pede arquivamento, ele requer uma diligência ou ele oferece a denúncia, ou nós oferecemos uma queixa-crime. Enfim, nem sempre que você oferece algo para alguém, essa pessoa aceita. Se essa pessoa não aceitar, acabou aqui, Mas acontece que, olha só, o promotor ofereceu, o juiz recebeu a denúncia. Se o juiz receber a denúncia, ele pode receber tanto a denúncia quanto a queixa. Se ele receber a denúncia ou a queixa, ele vai te citar. E essa citação é a ciência que você tomará que existe um processo acusatório contra a sua presença, contra a sua pessoa. Então, vai vir a acusação e é óbvio que tudo que está acontecendo aqui é uma petição inicial para a sua acusação. Então, você está vendo, que a tua oportunidade de responder a essa acusação é agora. Você foi citado de maneira real. O que é maneira real? Mandado, precatória e rogatória. Mandado, mesma cidade. Precatória, outra cidade, outro estado. Rogatória, outro país. Isso é uma citação de maneira real ou de maneira ficta. De maneira ficta é aquele caso que você pressupõe que a pessoa, que o réu tenha ciência de que existe um processo contra ele. Você imagina que isso possa ter acontecido. Ou por edital ou por hora certa. Edital é aquele papel que fica no fórum, lá, que você nunca vai ver filas de pessoas verificando se tem processo contra ela. Por isso que tecnicamente é uma ficção que o cara será citado. Ou por hora certa, que é quando o oficial de justiça te procura por 2 vezes consecutivas. Na terceira, ele vai te considerar citado por hora certa. Então, ele te procurou uma vez, ele verificou que a casa está abandonada, cheia de mato, cheia de teia de aranha. Não precisa procurar a segunda? Errado. Tem que procurar a segunda na moral, beleza? Para a terceira vir a ser considerado citado por hora certa. Essas citações são apresentadas para você e aqui você apresenta a sua resposta a tudo aquilo que veio contra você. Aquela acusação que estava encaminhando e chegando na sua mão, é a oportunidade que você tem de responder a esta acusação. Certo? Uma coisa interessante aqui é que, às vezes, nós temos 3 situações em que a gente pode questionar um tipo de problema que adveio desse processo aqui. Tem 3 tipos de pessoas que o juiz não vai receber a denúncia de imediato. Quando o promotor oferece uma denúncia para ele, ele pode escolher de receber ou não a denúncia. Mas tem 3 casos que ele não vai escolher receber ou não a denúncia. Ele, tecnicamente, vai possibilitar uma pessoa que cometeu um crime de tráfico, uma pessoa que tem a prerrogativa de foro ou um servidor. Ele vai possibilitar que essas pessoas apresentem uma defesa prévia. Uma defesa prévia é apenas e tão somente para esses caras aqui. O cara que cometeu um crime de tráfico, um cara que tenha, tecnicamente, uma prerrogativa de foro ou um servidor público. Essas pessoas, obrigatoriamente, o juiz tem que oferecer a possibilidade de elas apresentarem uma defesa prévia. Se isso aqui não acontecer, você vai falar assim, juiz,
Ó, eu não quero nem saber se teve crime ou não se teve crime. Eu estou aqui embaixo sofrendo uma acusação e você não me oportunizou a defesa prévia. Então veja bem, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca D, ó, eu aqui, né, João da Silva, já devidamente qualificado nos autos em que contende com a Fazenda Pública. Por que já devidamente qualificado? Porque o promotor de justiça ofereceu uma denúncia, então a minha qualificação está lá, descrevendo realmente quem eu sou ou os fatos, senão ela vai ser inepta, certo? Então, o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, João da Silva, já devidamente qualificado nos autos em que contende com a Fazenda Pública, vem apresentar resposta à acusação com base no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. O primeiro motivo de direito que eu tenho é uma preliminar de mérito. Eu não quero nem saber se teve crime, eu só quero que você veja que você não cumpriu uma formalidade essencial do ato. Olha só, lá atrás você tinha que ter me oportunizado a apresentar uma defesa prévia, porque eu sou um traficante, eu tenho prerrogativa de foro, ou eu sou um servidor público. Então, olha só, você não permitiu que isso acontecesse comigo, então eu tenho uma preliminar de mérito aqui. Preliminarmente, excelência, é importante destacar que no momento do recebimento da peça acusatória, que embasou e fundamentou a presente ação penal, já se evidenciou uma nulidade do processo com base no artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal, qual seja, a ausência de formalidade essencial do ato, a ausência de uma formalidade que constitui um elemento essencial do ato. Qual, Rafael? Esse daqui. Obrigatoriamente o juiz tinha que ter me oportunizado a apresentar uma defesa prévia. Bom, se isso não for suficiente, teve crime. Verifique que no caso concreto é que eu peguei aquele celular, eu peguei aquele carro, realmente eu subtraí coisa, mas essa coisa era minha, eu subtraí coisa própria. Então eu tenho um erro do tipo, não tem por que você manter essa condenação contra mim. Então eu gostaria que você me absolvesse agora nessa minha resposta à acusação. E olha, juiz, a primeira vez que eu peguei o processo na mão foi agora. Tinha algumas coisas lá para trás, mas eu peguei agora. Então o livro está na minha mão, eu virei a primeira página que eu vejo no livro, costuma ser o quê? O sumário. Então aqui eu vou pedir na resposta à acusação a absolvição sumária. Absolvição, né? Sumária. Nossa, sumária. Sumária. Beleza? Vou pedir a absolvição sumária aqui na resposta à acusação. Por quê? Porque é a primeira vez, é a oportunidade que eu tive, eu disse que tem algum problema na preliminar de mérito, eu disse que não tem crime, e agora eu estou pedindo realmente para o juiz, né, a me absolver. Se não for possível, excelência, caso não seja possível essa absolvição, eu gostaria que pelo menos você me oportunizasse, né, ouvir as minhas testemunhas. Ouça as minhas testemunhas, né? Ouvir lembra áudio, áudio é audiência, né? Ouvir, audiência de instrução, é onde você vai ouvir as minhas testemunhas para se instruir, porque se você tiver uma ótima instrução, você vai ter uma ótima decisão, né? Sendo boa ou ruim contra mim, será uma ótima decisão, né? Essa instrução tenho ótimas instruções da vida, ótima vida, péssimas instruções da vida, péssima vida. Audiência de instrução, para que depois, juiz, que você ouvir as testemunhas, me ouvir outra parte contrária, né, nós vamos ter os debates. Então, essa é a audiência de instrução, debates, depois você julga. Então, nesse debate aqui, excelência, também eu gostaria que você pensasse o seguinte, às vezes é possível que tem tanta testemunha, tanta perícia, tanta coisa para acontecer, que, infelizmente, não dá para prosseguir o caso concreto, né? É muito rápido, eu não consigo falar tudo isso na minha alegação final. Então, você pode me oportunizar falar sobre tudo o que aconteceu nesse processo, mas num papelzinho? É melhor, é a última vez que eu vou falar, então é final, é aquilo que vai sair da minha boca, então é a alegação final por meio das memórias, memória passado, né? Alegação final por meio de memorial, é isso que eu vou fazer aqui. Por que aqui que eu vou fazer isso? Porque tecnicamente é óbvio que tudo foi ouvido, tudo foi visto e eu estou tendo a oportunidade de apresentar essa minha alegação final por meio das memórias. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca D, o José da Silva, já devidamente qualificado nos autos em que contende com a Fazenda Pública, vem apresentar memoriais com base no artigo 403, parágrafo 3º ou 404, parágrafo único, pelos motivos de fato e de direito a seguir induzidos. E eu vou te mostrar o seguinte, excelência, lembra que eu falei, preliminarmente, é importante destacar que você não me oportunizou a apresentar a defesa prévia. Então eu tenho um tipo de nulidade. Um tipo de nulidade é esse, mas temos vários tipos. Por exemplo, às vezes o juiz não é o juízo competente, era para ser juiz federal, foi juiz estadual, era para ser um crime de menor potencial ofensivo, ficar no G-crime, mas foi para a vara criminal, era um crime doloso contra a vida, era para o tribunal do júri, mas às vezes ficou na vara criminal. Então eu tenho aqui, a preliminar é o seguinte, juiz, eu não estou nem aí se teve crime, eu acho que você é o cara incompetente, você foi subornado, você é suspeito. Aqui que acaba, preliminarmente, excelência, é importante destacar que no momento do recebimento da acusatória já evidenciei o suborno, tá? Estampado no artigo 564, inciso 1 do Código de Processo Penal. Então, todo o processo deve ser anulado desde o início ou desde o vício processual, no caso concreto. Uma coisa interessante,
A gente não consegue prever tudo, né? Mas então, às vezes, num período de tempo aí, você consegue imaginar mais ou menos o que a gente pode trabalhar até o presente momento. E aqui, juiz, falei que tem um vício lá atrás, uma preliminar de mérito, estou pedindo a minha absolvição porque eu realmente não fui o cara culpado, o carro é meu, tá? Eu peguei o carro meu. Então, eu vou te falar uma coisa, se ainda assim você não acreditar que o carro é meu, pelo menos na hora que você for me condenar, põe a mão na tua consciência aí e coloca a pena baixa, porque as circunstâncias judiciais são favoráveis a mim. Eu sou uma pessoa boa. Eu vou para cadeia? Vou. Mas eu tenho a minha subsidiária de mérito aqui. Subsidiária é o seguinte, diminui a pena. Vou ter que ir para cadeia mesmo? Você coloca a pena lá embaixo. Eu sou menor de 21, eu confessei, sou maior de 70 anos, não cometi crime contra cônjuge, ascendente, descendente, irmão, nem gestante, enfermo, criança, idoso. Não tem por que você agravar a minha pena. Na verdade, eu nem consegui subtrair coisa imóvel, então é tentativa. Tudo isso aqui, excelência, você pode diminuir a minha pena. Diminui, né? Então é isso que eu quero. Eu quero que você anule o processo, eu quero que você me absolva, ou pelo menos acate essas subsidiárias de mérito. Acate as subsidiárias de mérito, porque eu tenho direito de ficar num local mais brando, né? Se você for diminuindo a pena, você verificará que, por exemplo, juiz, eu tenho a possibilidade de ter a troca da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Às vezes, se o crime for até pequeno, você pode suspender o processo ou suspender a pena. Tem tantas possibilidades, ou começar no regime inicial mais benéfico, ao invés de eu começar no semiaberto, eu começo no aberto, ao invés de começar no fechado, eu começo no semiaberto, certo? Tudo isso eu peço na minha alegação final, por meio das minhas memórias do processo. Bom, consequentemente, tendo ou não tendo isso, né, o juiz vai julgar. O julgamento, ele me condena ou me absolve, certo? Da condenação ou da absolvição nesse julgamento, eu vou apresentar a minha apelação. Da condenação ou da absolvição, eu vou apresentar a apelação. Acontece que, às vezes, tudo isso daqui que aconteceu não é um crime comum, é um crime doloso contra a vida. E os crimes dolosos contra a vida, eles vão necessariamente para o tribunal do júri, né? E se não for para o tribunal do júri, eu tenho um juízo incompetente, eu tenho uma nulidade do processo. Bom, se tudo isso aqui fosse um crime doloso contra a vida, nós não acabaríamos com uma condenação ou com uma absolvição no juízo, né? Tudo isso daqui seria a primeira fase do tribunal do júri. E a primeira fase não acaba com condenação ou com absolvição. A primeira fase acaba com PAD. O que é PAD, Rafa? PAD é a pronúncia. Pronúncia é encaminhar você para a segunda fase do tribunal do júri. A segunda fase é quando você fica lá naquele circo que fica 7 jurados, promotor, juiz, aquele povo vendo o julgamento, né? Essa é a segunda fase do tribunal do júri. É o próprio conselho de sentença que vai te julgar. Nós temos a possibilidade de você ser absolvido. Absolvição, você vai para a tua casa dormir. Casa, né? Dormir, acabou. Desclassificação, nós temos 2 tipos. Você pode ser desclassificado e ir para uma vara criminal, né? Uma vara criminal é um local, tecnicamente, que não vai julgar um crime doloso contra a vida. Então, às vezes, você cometeu um crime, mas você até matou a pessoa, mas não foi dolosamente, foi sem querer, foi homicídio culposo. Então, o juiz vai desclassificar de homicídio doloso para homicídio culposo. Às vezes, né? Porque você quis, mas não foi de maneira qualificada. Você não matou o cara queimado, você matou e depois queimou. Então não é um homicídio qualificado, certo? Então aqui a desclassificação também pode ser uma desclassificação de um homicídio qualificado para homicídio simples. Ou às vezes você vai ser impronunciado. Impronunciado é ser encaminhado, né, para tua casa também. Você também vai ficar para tua casa. Só que aqui você não vai ficar de boa, você vai ficar esperando e se surgir uma nova prova, vai ter um processo contra você. Tranquilo? Bom, enfim, seja lá como for, da condenação e da absolvição, cabe apelação. Ah, entendi. E aqui? Aqui nós temos 4 situações. Nós temos da pronúncia e da desclassificação, cabe recurso em sentido estrito, cabe reze, certo? Cabe reze. E eu tenho também da absolvição. Da absolvição e da impronúncia vai caber apelação. Apelação. Então, esse mnemônico aqui é tranquilo, né? Consoante, consoante, consoante. Vogal, vogal, vogal. Agora, olha que coisa interessante. Só para finalizar, nós temos uma possibilidade interessante aqui. Você verificou que nós temos as peças, né? A peça de resposta à acusação e a peça de memoriais. Pô, a resposta à acusação é isso aqui, ó. É um papel em que você vai se qualificar, falar as preliminares, o mérito, pedir a absolvição e acabou. Memorial também você vai pedir tudo isso, mas às vezes vai para a cadeia mesmo, então pelo menos que comece no regime inicial mais benéfico. E nos casos de apelação e de reze, eu não vou ter uma folha só, eu terei 2 folhas. A primeira eu vou encaminhar para o juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da tal vara criminal da comarca dele,
José da Silva, já devidamente qualificado, vem interpor recurso de apelação com base no artigo 593 do Código de Processo Penal. Bom, você fez isso daqui, aí você coloca assim, bom, os fatinhos aqui, eu gostaria que você, excelência, recebesse o recurso, receba e encaminhe as razões para o egrégio Tribunal de Justiça. Receba e encaminhe para o egrégio Tribunal de Justiça, tudo bem? Enfim, endereçamento, a qualificação você encaminhou. Pô, as razões vão estar na outra folha. As razões estarão na outra folha, tudo bem? Então, eu endereço para o juiz, tudo isso aqui eu encaminho para o juizinho. Encaminho para o juiz. E eu vou pedir para que ele encaminhe tudo para o Tribunal de Justiça. Então, essa aqui é a minha apelação. Esse aqui é o meu recurso de distrito. É assim, endereçamento, qualificação, conheça do recurso e encaminhe para o egrégio Tribunal de Justiça e eu vou ter as minhas razões. Razões do recurso de apelação, razões do recurso de sentido estrito, beleza? Então é tranquilinho, ó. Resposta, acusação, memorial e reze ou apelação. E às vezes uma defesa prévia. Isso aqui é o básico que dificilmente a nossa prova não terá uma dessas 4 peças aqui, beleza? Então fica a dica, o acompanhamento dessa linha do tempo vai preenchendo com o passar do tempo, beleza? Valeu!